Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Quando eu tinha 19 anos, comecei a trabalhar como garçonete em um famoso restaurante no centro da cidade, que estava localizado em um prédio antigo com lendas fascinantes. O dono do restaurante já havia insinuado que o lugar era assombrado por fantasmas, mas eu e os outros desdenhamos dessas histórias, achando que eram apenas mitos. O prédio histórico tinha um verdadeiro e antigo porão, com um crânio falso dentro, uma característica que me fazia hesitar em explorá-lo, mas que se tornou um tópico de conversa interessante entre nós. Coincidentemente, o meu primeiro verão trabalhando lá coincidiu com as férias da faculdade. Num dia quente, eu estava reabastecendo as bebidas mistas e copos novos no bar do andar de cima, quando acidentalmente derrubei uma garrafa, desencadeando uma sequência estranha de eventos em que ouvi sons como se muitas garrafas estivessem rolando embaixo do balcão e se quebrando uma a uma. Surpreendentemente, um copo parecia ter voado do nada e atingido a caixa com as garrafas. Expectando que precisaria fazer uma grande limpeza, me abaixei para verificar embaixo do balcão e não havia nada, o que era confuso pois a única garrafa que restou era aquela que eu tinha derrubado, ainda intacta. Em outra ocasião, enquanto atravessava a cozinha movimentada segurando uma pilha de pratos, meu colar de alguma forma se projetou sozinho e caiu na outra extremidade da cozinha, surpreendendo-me pois quando peguei, o fecho ainda estava seguramente preso. Quadros pareciam cair das paredes sozinhos, assustando funcionários e clientes. Colheres subitamente saltavam das panelas ferventes enquanto os cozinheiros preparavam os pratos. Copos deslizavam misteriosamente sobre as mesas enquanto olhávamos confusos. Alguns colegas diziam ter visto o fantasma de um soldado da Guerra Civil Americana atravessando o bar no andar de cima, embora eu mesma nunca tenha presenciado essa visão diretamente. Esses incidentes inexplicáveis eram comuns durante meu período no restaurante, criando uma atmosfera ao mesmo tempo inquietante e fascinante. No entanto, estranhamente, esses fenômenos misteriosos cessaram quando voltei a trabalhar na temporada de Natal. Ainda assim, no meio de tudo isso, nunca senti medo. Talvez não fosse uma presença maliciosa, mas uma coisa era certa: nunca havia passado por algo assim antes. Esta é uma história real que aconteceu no início dos anos 90, quando eu tinha cerca de 14 anos e morava com meus pais. Quando eu tinha 13 anos, meu pai trabalhava para um empreiteiro do governo, e seu trabalho nos fez mudar da nossa cidade natal para outro lugar a cerca de 200 quilômetros de distância, que parecia deserto. Nós nos mudamos enquanto eu estava no ensino médio. Meu pai se mudou primeiro para encontrar um lugar para morar, enquanto nossa antiga casa estava à venda. Finalmente, nos mudamos para uma casa alugada para dar tempo suficiente aos meus pais para encontrar um lugar adequado para morar. Alguns meses depois, meus pais finalmente encontraram uma casa. Comparada à nossa antiga moradia, essa casa tinha um terreno e uma construção muito mais baratos. Meus pais aproveitaram a oportunidade e compraram uma casa enorme. Passamos de uma casa térrea de 3 quartos e um banheiro para uma mansão de 2 andares com 5 quartos e 3 banheiros. Quando comecei na nova escola, não tive oportunidade de ver a casa pessoalmente, pois eu estava em aulas quando meus pais foram vê-la. Lembro que na primeira vez em que passaram de carro pela nova casa para nos mostrar, parecia uma casa retirada de um pesadelo em comparação com a nossa antiga casa. Mesmo por fora, aquela casa dava arrepios. Ela ficava na parte mais antiga da cidade, cercada por prédios novos, mas a própria casa emanava uma atmosfera estranhamente sinistra. Ela estava abandonada havia anos,
e por isso ninguém tinha morado nela antes de a comprarmos. Nenhum proprietário ou inquilino anterior tinha atualizado nada na casa, com grossos carpetes por toda parte, alguns cômodos em verde oliva, e outros pareciam chamuscados. Todos os eletrodomésticos ainda eram da década de 1960, e as paredes dos cômodos estavam pintadas com cores esquisitas. No geral, parecia entrar em uma casa mal assombrada de hippies. Meu pai era muito habilidoso em reparos, então ele imediatamente começou a reformar a casa e reuniu parentes de várias áreas da família, como chão, pintura e carpintaria, para ajudá-lo. Eventualmente, a casa foi completamente reformada e nos mudamos para lá. No entanto, eu sempre senti que certas partes da casa eram inquietantemente anormais. Fenômenos inexplicáveis aconteciam com frequência, como sombras se mexendo nos cantos, interruptores de luz que se acendiam sozinhos, e até mesmo o secador de cabelo da minha irmã ligando sozinho às 2 da manhã. O mais assustador era ouvir passos subindo as escadas em noites tranquilas quando tudo estava em silêncio, como se alguma presença invisível estivesse se movendo para cima e para baixo. Um ano depois de nos mudarmos, fui o primeiro a notar que havia algo incomum acontecendo na casa. Tudo começou quando pedi aos meus pais para me mudar para um quarto no andar de cima porque era maior e tinha um lindo closet embutido, e eles concordaram com o meu pedido. Comecei a pensar no layout da casa. No andar de cima havia um enorme quarto aberto que ocupava a maior parte do espaço superior e que usávamos como sala de estar da família. Uma extremidade do cômodo levava a um corredor com 2 quartos e um banheiro, mas o layout não parecia fazer sentido porque atrás do outro quarto ao lado do meu havia um espaço não utilizado, quase grande o suficiente para construir mais um quarto. Mas esse espaço se estendia sobre nossa garagem. Um dia fiz um diagrama do layout da casa, mas não consegui entender por que havia uma área tão grande não desenvolvida. Perguntei ao meu pai, mas ele apenas deu de ombros. Então, um dia fui ao lado da casa e notei algo estranho. Houve uma janela, mas agora estava coberta com algo que parecia uma reforma, com reboco aplicado grossamente. Isso despertou minha curiosidade, então estudei o layout da casa novamente e percebi que na parede do outro lado do banheiro havia o que parecia uma parede seca como uma porta. Claramente, havia outro quarto, mas por que alguém o havia fechado? Meu pai ficaria bravo se eu quebrasse a parede seca, então pensei em um plano, embora não tivesse certeza se funcionaria. Um dia, quando meus pais foram visitar meu tio e tia, decidi ficar sozinho em casa. Sabia que eles ficariam fora por algumas horas porque moravam longe. Pensei que se subisse até o sótão sobre a garagem e quebrasse a parede seca lá, talvez meu pai não notasse que eu tinha feito isso porque duvidava que ele tivesse ido lá. Levei algumas ferramentas, comecei a cortar a parede seca e finalmente abri um buraco grande o suficiente para me arrastar entre as paredes. Estava animado e assustado. Animado porque tinha descoberto um segredo, mas depois de ver o quarto, estava claro que costumava ser um dormitório. As paredes eram de um rosa antigo, não havia carpete no chão, apenas as marcas do tapete ao longo das paredes. Também não havia almofadas no chão, apenas um assoalho de madeira velho e desgastado. Um dia houve posteres nas paredes, mas agora estavam arrancados, e a única descoberta foram algumas bitucas de cigarro antigas e latas de cerveja com alça da década de 1970 e início dos anos 80. Eu tinha apenas uma lanterna barata, e o quarto parecia excepcionalmente escuro mesmo durante o dia. O quarto tinha um forte cheiro de mofo e velharias. Senti-me muito desconfortável porque a sensação de estar naquele quarto era arrepiante. Devagar,
Me arrastei para fora, tentando inventar uma desculpa para explicar o que estava fazendo lá em cima. Então comecei a organizar as latas de lixo na garagem para poder dizer aos meus pais que acidentalmente descobri o quarto enquanto limpava a garagem. Quando meus pais voltaram para casa, inventei uma história de que estava organizando as latas de lixo e notei um buraco, então ampliei o buraco para ver o que havia dentro. Eles não ficaram bravos, mas pareciam um pouco decepcionados que eu tivesse descoberto o segredo acidentalmente. Mais tarde, confessaram que o corretor de imóveis lhes falou sobre o quarto. Sugeri que abríssemos o quarto e transformássemos a casa em uma residência de 6 quartos, mas meu pai discordou veementemente, acreditando que era melhor deixar tudo como estava. Com o tempo, ocasionalmente levava amigos para ver esse quarto misterioso. No entanto, depois que abri aquele quarto, os fenômenos estranhos na casa se tornaram ainda mais bizarras. Os passos nas escadas soavam com mais clareza, sombras escuras apareciam com frequência na escuridão. Uma vez, uma amiga da família gritou porque viu uma mulher subindo e descendo as escadas no espelho. Achou que era minha mãe, mas quando se virou, a mulher desapareceu repentinamente. Outra vez, um amigo que passou a noite em outro quarto correu assustado de cueca às 2 da manhã porque sentiu algo sussurrando em seu ouvido. Quando tinha 16 anos, por coincidência estava conversando com um vizinho idoso que mencionou ter sido um dos primeiros proprietários da comunidade. Perguntei sobre a minha casa, e ele disse que um filho costumava morar lá, mas voltou para a prisão no início dos anos 70. Ele não quis entrar em detalhes, apenas disse que era uma história muito triste, que as drogas quase arruinaram sua vida. Pesquisei em jornais antigos e outros registros na biblioteca e encontrei apenas um artigo sobre um adolescente que assassinou membros da família e tentou matar os pais na antiga casa onde agora morava minha família. Nunca mais voltei para aquela casa depois disso. Quando eu era um bebê, meus pais diziam que eu sempre conseguia ver coisas que eles não viam, e que frequentemente ria e até mesmo conversava com coisas invisíveis. Então eu sempre fui bastante supersticioso, embora não necessariamente acredite na existência de fantasmas. Quando eu tinha 9 anos, nos mudamos para uma casa meticulosamente conservada da década de 1950, com o banheiro original e outros detalhes de época. O dono anterior, que também construiu a casa, supostamente morreu de velhice. Meu quarto era o quarto principal original e sempre estava mais frio que o resto da casa, mesmo nos verões quentes do Texas. Se eu colocasse o termostato em 76 graus, parecia 68 graus. Meus pais achavam que era porque a casa era muito antiga e meu quarto estava mais coberto pela sombra de um enorme carvalho no quintal. Algumas semanas depois de nos mudarmos, comecei a ouvir passos no teto que aconteciam apenas sobre o meu quarto. Como não havia sótão sobre o meu quarto, não podia ser um intruso. Meus pais tentaram dizer que talvez fossem animais, mas os passos e o peso eram inegavelmente humanos. Sempre que tentava gravar os passos, as gravações nunca capturavam nenhum som. Isso começou a assustar meus pais, então eles contrataram um encanador para inspecionar o teto sobre o meu quarto, mas nada incomum foi encontrado. Em seguida, comecei a ouvir passos no corredor bem ao lado da minha porta. Eu era uma pessoa de sono leve que acordava com passos ao lado da minha cama, mas quando acordava não havia nada nem ninguém. Acordava ouvindo as portas do armário abrindo e fechando, mas as encontrava fechadas. Nosso sistema de alarme tinha sensores de movimento tanto no corredor quanto no meu quarto, mas eles nunca detectaram atividade quando eu ouvia os passos. Então, comecei a ver o rosto de um homem sempre que apagava a luz do criado mudo.
Era como quando você olha para uma fonte de luz por muito tempo e a imagem se grava na sua mente, mas era a imagem nítida de um rosto. Quando completei 10 anos, isso estava acontecendo havia cerca de um ano. Comecei a pesquisar mais informações sobre fantasmas e descobri que às vezes eles se apegam a coisas relacionadas a emoções. Como o banheiro conectado ao meu quarto preservava características originais, além das flores que minha mãe pintou para mim, havia um lugar para guardar lâminas de barbear na parede, para quando eu terminasse de me barbear. Eu sempre considerei aquelas lâminas de barbear guardadas na parede. Talvez isso fosse algo com o que um fantasma se apegaria, então escrevi um bilhete prometendo cuidar bem da casa e não preocupá-lo. Coloquei o bilhete no lugar onde as lâminas de barbear eram guardadas e desde aquele dia nunca mais ouvi passos ou portas, nem vi o rosto novamente. 12 anos após me formar, meus pais venderam a casa. Na última noite antes de se mudarem, ouvi passos no teto novamente. Senti pena daquele fantasma, sempre senti um pouco de tristeza naquele quarto, sentindo compaixão pelo fantasma apesar de todas as coisas estranhas que aconteceram quando eu era criança. Claramente ele estava muito apegado à sua casa, e os novos donos reformaram completamente a casa. Uma sensação inquietante permeava a casa, tudo parecia arrepiante. Eu vivi nesta casa por aproximadamente 7 anos. Ela está localizada em uma pequena cidade. A casa tem apenas um andar, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, uma na frente e outra atrás, e um grande quintal onde há uma glorieta de palmeiras e o que costumava ser um galpão que foi transformado em um bar. A casa fica exatamente em frente a uma igreja católica e um cemitério. No entanto, quando nos mudamos, descobrimos que o terreno havia sido um orfanato na década de 1960 que depois fechou. Muito antes, tinha sido uma funerária com um forno crematório que o orfanato usava para se livrar dos corpos das crianças maltratadas e desnutridas. Minha família e eu fomos inicialmente contratados para limpar a casa porque os inquilinos anteriores tinham deixado ela uma bagunça. Quando estávamos limpando, percebemos que os carpetes, que originalmente eram de cor bege claro, tinham ficado de cor preto profundo. Havia buracos do tamanho de uma pessoa espalhados pelas paredes, como se alguém tivesse batido repetidamente em toda a casa. Havia galinhas mortas e outros pequenos animais por toda parte, bem como velas pretas, pentagramas e algumas manchas de sangue misteriosas, todas encontradas atrás do armário embutido no quarto principal. Como nos sentimos confortáveis o suficiente para nos mudar depois de descobrir tudo isso ainda é um mistério. Mas depois de limpar profundamente, o lugar se tornou uma residência muito agradável e o aluguel era barato. Deveríamos ter visto os sinais de alerta e bandeiras vermelhas baseado naquele aluguel tão baixo, mas não pensamos muito nisso na época. O primeiro incidente estranho ocorreu no primeiro dia em que nos mudamos para a casa. Quando eu já tinha levado a maioria das minhas coisas, meus pais me disseram para esperar na nova casa enquanto eles iam com meus irmãos buscar mais coisas na nossa antiga casa. Decidi tirar um cochilo e acendi uma vela que minha mãe me deu no toucador. Vale ressaltar que a maioria dos eventos incomuns ocorreram no quarto principal, que tinha um closet e seu próprio banheiro. Esse quarto acabou se tornando o meu quarto já que todos os outros, incluindo meus pais, tinham muito medo até de entrar lá. Nos 7 anos que moramos lá, ninguém além de mim ousou entrar naquele quarto. Meu irmão mais novo ficou com o quarto do meio, minha irmã com o do final do corredor próximo ao outro banheiro, e meus pais transformaram a sala de trás no quarto deles. Depois de arrumar minhas coisas,
Deitei na cama para cochilar enquanto esperava minha família voltar com mais coisas. Em menos de 2 minutos depois de fechar os olhos, a vela de repente escorregou do lado direito do toucador e caiu no chão fazendo um barulho alto. Assustei-me, mas como estava sozinha no quarto tentei racionalizar que talvez foi o vento ou que o toucador estava desnivelado ou inclinado. Puxei o toucador, movi um pouco, coloquei uma bola no centro para ver se rolava, mas não rolou. Depois de checar todas as portas e janelas para ter certeza que não tinha vento entrando, coloquei a vela de volta no lugar e deitei novamente. Em menos de 1 minuto, de olhos fechados, desta vez a vela escorregou do lado esquerdo, como se uma mão invisível a empurrasse, e caiu no chão. Disse em voz alta: "Não dá", e saí correndo do quarto. Fiquei no alpendre até minha família chegar. Quando me perguntaram por que eu estava lá fora já que era verão e fazia muito calor, respondi que queria respirar ar fresco e aproveitar o sol, tentando minimizar tudo, para que não pensassem que eu estava louca. Mas no fundo sabia que aquela casa carregava um terror inexplicável. O próximo incidente ocorreu depois de morarmos lá por alguns meses. Eu estava dormindo no meu próprio quarto, já que era onde me sentia segura, enquanto o resto da minha família estava sentada no corredor fora do quarto da minha irmã, contando histórias de terror pois estava próximo do Halloween. Minha mãe nos disse para não continuarmos contando aquelas histórias, para prevenir que algo estranho acontecesse. Assim que ela disse isso, a porta do meu quarto fechou de repente e comecei a gritar. Devo mencionar que quando era mais nova, eu falava dormindo e sonâmbula com frequência, especialmente quando havia atividade paranormal na casa. Infelizmente, este não foi o último incidente estranho enquanto morávamos naquela casa assombrada. Minha mãe insistiu para o meu padrasto ir me verificar, mas ele apenas disse: "Vá você ver ela." No final, os dois entraram e quando abriram a porta me viram sentada na cama com os olhos abertos mas fora de foco, repetindo: "Saiam de perto de mim, me ajudem." Eles ficaram assustados e acenderam a luz da entrada dizendo: "Saia daqui, não é bem-vindo." Dizem que naquele momento uma nuvem negra subiu de mim, eu caí na cama, fechei os olhos e adormeci rapidamente. Então eles saíram assustados e só me contaram na manhã seguinte. Eu sei que eles não estavam mentindo porque meu sonho da noite anterior coincidia com o que disseram e pareciam meio pálidos quando me contaram. A próxima parte da história envolve um amigo de família chamado Donnie Ray. Ele sempre foi nosso amigo, que eu saiba, mas alguns diriam que ele era meio excêntrico. Desconfiava bastante de carros, então andava de bicicleta para todo lugar, até para distâncias de 30 jardas. Morava em uma casa abandonada, usando a tampa de um balde como vaso sanitário já que não havia um de verdade. Tinha instalado seu próprio sistema de irrigação com um riacho perto da casa para se assegurar de ter água disponível. Era uma boa pessoa, gostávamos que ele nos visitasse. Na maioria das vezes íamos visitá-lo, mas às vezes pedalava 25 quilômetros para nos visitar de surpresa. Justo neste dia, ele chegou de visita pela manhã e ao meio-dia minha mãe, Donnie Ray e eu estávamos relaxados na varanda, tomando uns drinks enquanto eu tomava meu chá doce. Minha mãe terminou a bebida dela e perguntou ao Donnie Ray se queria mais um já que ela ia preparar mais um para ela mesma dentro de casa. Ele disse: claro, por que não? Ela entrou em casa e em menos de 30 segundos saiu andando de um lado da casa, com roupas diferentes, e parou na nossa frente. Estranhamente, para sair por aquele lado da casa teria que contornar toda a casa até a porta dos fundos e depois voltar. Perguntamos o que ela estava fazendo. Pensamos que estava preparando as bebidas. E ela disse para não nos preocuparmos com isso, que podíamos conversar, e começou a falar sobre morte e sofrimento, rindo como se achasse divertido.
Enquanto falava, não dissemos nada porque ainda pensávamos em como ela tinha trocado de roupa tão rápido. De repente, no meio do discurso, disse que tinha que ir e saiu correndo pelo lado da casa e em menos de 30 segundos minha mãe estava de volta na porta da frente com 2 drinks, com as mesmas roupas de antes. Todos encaramos ela e ela perguntou o que tinha acontecido. Contamos que ela tinha trocado de roupa e dito coisas malucas. Ela não acreditou, pensou que estávamos pregando uma peça nela. Deixamos o assunto de lado e continuamos relaxados. Depois de um tempo, tive vontade de andar de bicicleta. Minha mãe era bastante rígida enquanto eu crescia, então o único lugar que podia andar de bicicleta era o estacionamento da igreja e cemitério do outro lado da rua. Implorei ao Donnie Ray para ir comigo, já que meus amigos da escola não podiam vir na minha casa, então precisava de companhia e ele estava lá. Minha mãe claro que disse não, mas ele disse que sim, então saímos juntos e pedalamos pelo estacionamento por um tempo, já que aquele era o lugar mais distante a que eu podia ir. Depois de um tempo, ele disse aí Nena, quero te mostrar uma coisa, e eu disse tá bom, vamos primeiro à gruta, e fomos de bicicleta até a gruta atrás da igreja. Sentamos em um banco e ele me perguntou para que servia a gruta, eu disse que para rezar. Sentamos em silêncio por alguns minutos e depois ele me disse para segui-lo. Me levou por uma parte do cemitério e paramos em frente a um túmulo que disse ser do meu irmão que tinha falecido quando jovem. Expressei minhas condolências ao Donnie Ray. Ele me descreveu como ele era e depois começou a chorar dizendo que anjos vinham falando com ele e que estavam esperando por ele. Perguntei se ele estava doente e disse que não sabia como isso iria acontecer, só sabia que se aproximava. Nos abraçamos em silêncio parados ali e depois voltamos para casa sem falar nada. Ele ficou mais algumas horas e depois foi para a casa dele de bicicleta. Alguns meses depois daquele dia estranho, quando nos preparávamos para dormir, meu padrasto recebeu uma ligação da mãe do Donnie Ray nos dizendo que ele tinha sido atropelado por um caminhoneiro enquanto estava de bicicleta. Nem conseguiram encontrar todos os pedaços do corpo dele, estava tão dilacerado com o impacto. Todos começaram a chorar, caindo em estado de histeria. De repente todos estávamos na cozinha e um lixo começou a sacudir. Congelamos. Meu padrasto gritou: "A saia daqui agora, não é bem-vindo", aí parou. Ficamos ali, muito abalados, e finalmente fomos para a cama. Lembrei das palavras do Donnie Ray e chorei no travesseiro a noite toda. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.